Você sabia que a Wandinha nem sempre foi Wandinha? Em 1938, ela era um desenho numa revista e ela ainda não tinha nome. Quem criou ela e sua família? Charles Addams. A família Addams é uma das poucas criações que resistiram ao tempo sem perder a identidade. Desde os anos 30, ela passou por quadrinhos, séries, animações, filmes live action e versões em 3D, sempre se reinventando sem deixar de lado o que a tornou especial. Mas como tudo isso começou e como essa obra chegou até Wandinha, uma das séries mais assistidas da Netflix? Essa é a história completa da família Addams. A família Addams nasceu nos quadrinhos, mas não da forma tradicional. Eles não surgiram em uma revista própria, nem tiveram uma grande campanha de lançamento ou um grande estúdio em seu background. Na verdade, a família apareceu pela primeira vez em 1938, em pequenas tirinhas publicadas na revista The New Yorker. O responsável por essa criação foi Charles Addams, um cartunista com um senso de humor diferenciado e estilo único. Ele gostava de desenhar mansões antigas e personagens ao seu próprio estilo, mas sempre com um toque de ironia. Foi assim que ele criou uma família que ia contra tudo o que a sociedade considerava padrão na época. No entanto, nos quadrinhos originais, os personagens da família Addams não tinham nomes. Eles eram personagens recorrentes com seu background, mas sem uma história definida. Isso só mudou décadas depois, quando a família saiu das páginas da revista The New Yorker e ganhou sua primeira adaptação para a TV nos anos 60. Mas antes disso, o que fez essas tirinhas se destacarem? O criador da família Addams, Charles Addams, cresceu em Westfield, Nova Jersey, uma cidade repleta de mansões vitorianas e ruas arborizadas que pareciam saídas de um outro tempo. Esse cenário serviu de inspiração para a mansão da família e toda a identidade visual de seus desenhos. Mas o que realmente fez as tirinhas se destacarem foi o humor único e a crítica sutil ao conceito de família tradicional americana e suas hipocrisias. Enquanto famílias eram representadas como perfeitas na TV e na sociedade como um todo, sendo apresentadas como tradicionais, os Addams representavam sua autenticidade, mostrando seu modo de viver e até mesmo expondo a hipocrisia da família tradicional americana, fazendo um contraponto em que essas representações de modo geral eram impostos. As tirinhas quebravam esse padrão, mostrando uma família que não se encaixava nesses moldes e que nem sequer tentava. Eles moravam em uma mansão gótica, apreciavam o que os outros consideravam assustador e tinham um humor completamente fora do comum. Muitas vezes, a crítica vinha sem sequer precisar de diálogos. A arte detalhada falava por si só, mas apesar da aparência e seus hábitos únicos, os Addams eram boas pessoas. Diferente das famílias perfeitas da cultura americana, que muitas vezes escondiam hipocrisias por trás da fachada impecável, os Addams eram honestos e genuinamente afetuosos uns com os outros. Eles não julgavam ninguém e não se preocupavam com a opinião alheia, apenas viviam à sua própria maneira. E foi justamente essa abordagem diferente que fez a família Addams se destacar, ganhando sua primeira grande adaptação live action para a TV. Nos anos 60, a televisão se tornou o principal meio de entretenimento. E foi nesse cenário que a família Addams deixou de ser apenas tirinhas publicadas para ganhar sua versão live action. Em 1964, a rede ABC decidiu transformar os personagens de Charles Addams em uma série live action. Mas havia um detalhe: até então, os membros da família não tinham nomes. Foi só com essa adaptação que eles receberam seus respectivos nomes que conhecemos hoje. O elenco foi essencial para dar vida aos personagens. John Astin interpretou Gomes como um homem expressivo, entusiasmado e carinhoso, enquanto Carolyn Jones trouxe elegância para Mortícia. A relação entre os dois foi um dos elementos mais marcantes da série. Com sua estética gótica, a série tem um tom leve e cômico, com episódios que mostravam o contraste entre os Addams e o mundo exterior, nos moldes mostrados nas tirinhas de Charles Addams. Enquanto seus vizinhos se assustavam com os hábitos da família, eles continuavam vivendo do seu jeito, sem tentar se encaixar no que era considerado comum. Enquanto outras séries mostravam casais tradicionais e distantes, Gomes e Mortícia quebraram esse padrão. Eles não só se amavam de verdade, como demonstravam isso sem medo, algo revolucionário para a TV da época. A família Addams estreou no mesmo ano que outra sitcom, a série The Munsters, o que fez com que as duas séries fossem frequentemente comparadas e consideradas até concorrentes. Mas enquanto a série The Munsters mostravam a família tentando se encaixar no padrão da sociedade, os Addams seguiam do jeito deles, sem se importar com a opinião dos outros. A série original teve 2 temporadas, com sua última temporada sendo lançada em 1966. Mesmo com poucos episódios, ela consolidou o que seria a identidade da família Addams nas décadas seguintes e suas novas versões, a primeira delas, uma animação. Depois do fim da série original, a família Addams continuou viva através das reprises na TV. Mas foi só nos anos 70 que surgiu a primeira versão animada dos personagens. Em 1973, o estúdio Hanna-Barbera lançou a primeira série animada da família Addams. Dessa vez,
Os personagens mantiveram o visual da série live action, mas em um formato voltado para um público mais jovem. A grande diferença é que, em vez de ficarem na mansão, os Addams viajavam em um trailer, o que gerava situações inusitadas por onde passavam. Essa versão não durou muito, mas foi suficiente para que a família ganhasse ainda mais popularidade entre as novas gerações da época. Já nos anos 90, com o sucesso dos filmes live action, a família Addams voltou ao formato animado em 1992, dessa vez com um traço mais próximo ao dos quadrinhos originais. A série, exibida pela ABC, trouxe de volta alguns dos atores dos filmes para dublar os personagens, como John Astin, o Gomes da série de 1964. Essa animação seguiu um estilo mais fiel ao humor da franquia, mostrando os Addams lidando com os vizinhos e interagindo com o mundo exterior de um jeito peculiar. Foi uma das versões mais lembradas pelos fãs da época. Além dessas séries, a família Addams apareceu em diversos especiais e participações ao longo dos anos, mantendo-se presente na cultura pop. Mas depois dos anos 90, a família ficou um tempo sem uma grande adaptação, até que novas versões surgiram no cinema, dessa vez no formato de animação 3D. Se a série dos anos 60 deu à família Addams sua identidade visual e comportamento excêntrico, os filmes live action dos anos 90 foram os responsáveis por consolidar o que a família realmente representa na cultura pop moderna. Lançado em 1991, a família Addams, dirigido por Barry Sonnenfeld, trouxe um novo olhar para os personagens. O humor ficou mais ácido, a ambientação e o estilo gótico da família teve destaque ainda maior, criando uma estética que se tornaria definitiva e de referência para todas as versões. O elenco foi um dos grandes motivos para o sucesso do filme. O icônico Raul Julia interpretou Gomes Addams como um homem carismático, teatral e apaixonado. Anjelica Huston, com sua presença elegante e misteriosa, trouxe uma nova dimensão para Mortícia, transformando-a em uma das personagens mais icônicas e memoráveis do cinema. Mas se tem uma atriz que realmente marcou a história da franquia, foi Christina Ricci no papel de Wandinha Addams. Até então, Wandinha era retratada apenas como a filha dos Addams, mas Christina Ricci definiu o que a personagem seria dali em diante e marcou a cultura pop com essa personagem e sua versão. Sua Wandinha é inteligente, sarcástica e com um humor seco e impiedoso, mantendo sempre uma expressão séria e sarcástica, que virou sua marca registrada. Foi essa versão da Wandinha que definiu todas as características da personagem, que se tornou a base para todas as interpretações futuras, incluindo a de Jenna Ortega. O sucesso do primeiro filme levou à sequência A Família Addams 2, em 1993, onde a Wandinha de Christina Ricci teve ainda mais espaço. A cena dela liderando um motim contra o acampamento de verão ficou tão popular que até hoje é um dos momentos mais lembrados da personagem. Além dos filmes, o sucesso da franquia nos anos 90 levou à produção de uma nova série animada em 1992, lançada entre os lançamentos dos dois filmes clássicos, e dessa vez inspirada diretamente nos filmes live action. Exibida pela ABC, onde o destaque foi a dublagem do ator John Astin, o Gomes da série de 1964, que voltou ao papel na animação. Embora tenha durado apenas 2 temporadas, essa versão ajudou a popularizar a família Addams entre o público jovem da época, após o sucesso do filme de 1991, onde esses 2 filmes e desenhos renderam também jogos de 8 e 16 bits nos videogames nesse período. Mesmo com o sucesso dos filmes, algumas tentativas de continuar a franquia nos anos seguintes não tiveram o mesmo impacto. Há rumores em que o estúdio planejava gravar A Família Addams 3 para ser uma trilogia, mas com a morte de Raul Julia em 1994, o projeto foi cancelado. Com anos sem nada de novo da família Addams, em 1998 foi lançado O Retorno da Família Addams, um filme feito para a TV com um elenco completamente diferente, com uma tentativa de resgatar os fãs dos 2 filmes do início da década. E no ano seguinte, veio A Nova Família Addams, uma série que tentava recriar o sucesso da original, mas sem a mesma força. Esses 2 projetos não tiveram grande sucesso. Os atores não tinham o mesmo carisma dos anteriores. Então a versão clássica dos anos 90 com os 2 filmes continuou sendo a referência definitiva da família Addams na cultura pop moderna. E foi essa estética e abordagem dos personagens que influenciaram as versões mais recentes, incluindo a série Wandinha com a Jenna Ortega. Depois de um tempo sem novas adaptações, a família Addams voltou ao cinema em um formato diferente, uma animação em 3D. Em 2019, foi lançado A Família Addams, e dessa vez, a história mostrava os Addams vivendo em uma mansão isolada, mas tendo que lidar com uma cidade moderna crescendo ao seu redor. O filme trouxe uma abordagem mais voltada para o público mais infantil, e o elenco de vozes contou com Oscar Isaac como Gomes, a renomada atriz Charlize Theron como Mortícia e Chloe Grace Moretz como Wandinha.
Apesar de ter dividido opiniões entre os fãs mais antigos, com várias críticas em relação à representação dos Addams, a animação fez sucesso suficiente para ganhar uma continuação. As animações trouxeram a franquia de volta ao mainstream e apresentaram os personagens para um público que talvez não tivesse contato com as versões anteriores. Mas os fãs mais antigos ainda esperavam algo mais fiel ao tom e estética da família, onde mostrasse a verdadeira essência dos Addams. Foi aí que, em 2022, a Netflix lançou uma série que redefiniu completamente o legado da família Addams, colocando Wandinha como protagonista e levando a franquia a um novo patamar. Desde os anos 90, Wandinha Addams sempre foi um dos maiores destaques da franquia, mas foi só em 2022 que ela finalmente ganhou sua própria história, com a estreia da série Wandinha na Netflix. O projeto teve um nome de peso por trás, Tim Burton, que atuou como produtor executivo e diretor de 4 episódios. Tim Burton é fã da família Addams desde a infância, e muitas vezes sendo associado indiretamente à família Addams pela sua estética e tendo como sua personagem favorita a Wandinha, ele já havia sido cogitado para dirigir os filmes clássicos dos anos 90 com aquele elenco, mas na época ele estava ocupado com outras produções, como Batman: O Retorno. Mesmo sem ter participado daqueles filmes, sua estética sempre teve muito em comum com o universo dos Addams, e Wandinha foi a oportunidade perfeita para ele finalmente deixar sua marca na franquia, inclusive escolhendo a Jenna Ortega para interpretar a sua versão de Wandinha Addams, trazendo a personagem como protagonista, expandindo o universo dos Addams e explorar um lado diferente da personagem, entregando uma atuação que redefiniu a personagem para as novas gerações. Outro grande acerto da série foi o elenco de apoio. Catherine Zeta-Jones como Mortícia, Luiz Guzmán como Gomes e Fred Armisen como Tio Chico trouxeram novas versões dos personagens, mas respeitando as origens com forte referência aos quadrinhos, e colocando elementos da série de 1964 e os filmes clássicos dos anos 90. Mas um dos momentos mais inesperados foi a participação de Christina Ricci, que interpretou a professora Marilyn Thornhill na série. Para os fãs mais antigos, ver a atriz que definiu Wandinha nos anos 90 dentro dessa nova adaptação foi uma forma de reconhecer que a nova versão da personagem não apagou a anterior, e que a Jenna Ortega trouxe uma nova e icônica Wandinha, assim como a da Christina Ricci. Com o sucesso estrondoso da primeira temporada, Wandinha bateu recordes de audiência e se tornou uma das produções mais assistidas da Netflix. A série conseguiu equilibrar as origens da família Addams com uma nova abordagem, provando que esse universo ainda tem muito a oferecer. Mas e aí? Qual sua versão da família Addams é a sua favorita? Deixa aí sua opinião nos comentários e dá uma olhada no que o pessoal tá falando. Agora, se você quer saber a história de Tim Burton e como ele se tornou o cineasta que conhecemos hoje, clica nesse vídeo aqui. Agora, se quer saber mais sobre a trajetória da Jenna Ortega e como ela foi escolhida para interpretar Wandinha, clica nesse vídeo aqui e nos vemos em alguns segundos. Até mais!